Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja neste momento em seu lar, em seu local de trabalho, aonde quer que você esteja, tá? Espero que com vocês esteja tudo bem, que vocês estejam em paz, em união com nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vou dar início a uma leitura aqui relacionado ao Apocalipse, já que estamos conversando bastante, sobre sinais, sobre acontecimentos que estão vindo a acontecer aí na Terra, pois cada vez mais está próximo o fim dos tempos, Então muitos são os sinais, as coisas que estão acontecendo, desde o esfriamento, do amor ao próximo, o esfriamento, da procura do conhecimento por Deus. Cada vez mais a população está passando e dando interesse às coisas banais, às coisas que não vão os salvar, e distanciando pouco a pouco da salvação, da vida eterna e, acima de tudo, de Jesus Cristo, Então vamos dar sequência à nossa leitura. Eu já estou aqui com a minha Bíblia, para consulta, e espero que vocês estejam com a de vocês também para consultar e entender, melhor a leitura. Então vamos iniciar essa leitura relacionado ao Apocalipse, ou, dependendo a Bíblia, se diz revelação, Revelação. Então vamos falar um pouco sobre as coisas que já aconteceram, que é bíblico, que está na Bíblia, que já aconteceram, das coisas que vêm acontecendo, que são sinais, dos finais de tempo. E de um outro lado, a ciência nos diz ao contrário, A ciência, por muitas vezes, ela não enxerga isso como sinais, Mas quando temos uma fé viva, quando temos temor a um Deus verdadeiro, a um Deus vivo, não passamos a enxergar as coisas como ciência, e sim como sinais, vindas do Criador, vindas do céu, do nosso Senhor Jeová, não é verdade? Então vamos iniciar a nossa leitura, tá bom? Ou Apocalipse, ou, como eu disse, a revelação, Um gigantesco asteroide no espaço sideral ameaça colidir com o planeta Terra. Mudanças climáticas levam o derretimento do gelo nos polos, inundando toda a superfície terrestre. Ou dão início a uma nova era glacial, congelando oceanos e grandes áreas habitáveis. Seres extraterrestres invadem nosso planeta, causando pavor e morte. Uma praga incurável se alastra sem controle. Um ato impensado de dois governantes poderosos detona centenas de bombas atômicas, arrasando toda a civilização humana. Em toda essa situação é feito um plano para salvar da destruição apenas um número reduzido de pessoas que recomeçará a história humana em meio ao caos. Então vocês veem, meus irmãos, que desde lá do começo, do dilúvio, entendeu? Em que Noé fez a arca de Noé, pelo qual foi salvo apenas a sua família, e algumas espécies de animais. Então teve muitas outras situações depois dali, decorrentes, em que muitas pessoas morreram
muitas pessoas, né, perderam as suas vidas. Pelo simples fato, né, se nós formos lendo, estudando, né, essas pessoas que foram salvas, essas pessoas que tiveram a sua vida, né, intacta, são pessoas que são tementes a Deus, tementes ao Criador. Você vê que na época de Noé, ninguém acreditava que iria acontecer o dilúvio. Mas Noé acreditava. Noé acreditava. E tudo que ele veio a fazer, ele nem sequer tinha experiência. Ele não tinha experiência de como construir um barco, um navio. Porque a sua profissão era outra, né? Mas Deus, o que ele fez, né? Ele derramou sobre Noé a sabedoria. Ele ia informando a Noé como fazer as coisas e Noé acreditava. Noé acreditava nisso. E isso é importante. Quando a gente crê, quando a gente tem fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nada é impossível, né? Aos que creem. Então, meus irmãos, muitas dessas pessoas que tiveram as suas vidas intactas, né, protegidas, é porque elas creem num Deus vivo, num Deus verdadeiro. E é isso que as Escrituras, né, vêm nos ensinando, para que nós creiamos, né, que somos filhos do Criador, que existe somente um Deus acima de tudo, né, mais nenhum, mais nenhum. E confiarmos e seguirmos, né, e respeitarmos os seus mandamentos, para que venhamos ter o direito, né, da vida eterna. Não é verdade? E continuando a leitura. Assim, a ficção cinematográfica descreve o fim do mundo, um cenário de pavor e desesperança. O ser humano não consegue enxergar além quando imagina o futuro. Então nós não temos noção. A gente acha que tem noção como que vai ser, mas nós não temos. Como a Bíblia nos ensina, né, nos mostra, quando acharmos que as coisas estão complicadas, estão difíceis, não é nem o começo ainda do que está por vir, né? Ela nos fala isso. Na Bíblia, porém, está escrito que o amável Jesus Cristo apareceu para um de seus apóstolos e lhe revelou que o fim do mundo será o começo de uma nova história, do qual muitos, torno a dizer, meus irmãos, muitos não acreditam nisso. Não é verdade? Então não vamos viver de dúvidas. Se está escrito, se Deus escreveu isso para nós, devemos confiar, devemos acreditar e levar as coisas a sério. Tem muitas pessoas que levam de zombaria, que levam para, muitas vezes, instruir, manipular a fé das pessoas. Devemos tomar cuidado com isso. Em um novo ambiente em que a morte e a infelicidade não mais existirão, né? Então, você vê, será o começo de uma nova história. Então, o Apocalipse será o fim de uma história e o surgimento de uma nova história, né? Em que as lágrimas serão enxugadas dos olhos. Um plano de salvação gratuito está disponível para todos aqueles que desejem ser salvos da destruição final. Então, nesse estudo, né, nessa leitura que nós vamos fazer, né, que eu estou começando, né, vamos descobrir que o Apocalipse revela Jesus Cristo com a presença de que você precisa, né, para viver. Então, nós precisamos ter a fé, acreditar, né, vivermos de esperanças que nós necessitamos do Senhor Jesus Cristo para viver. O que significa a palavra
Apocalipse. Em Revelação ou Apocalipse, tá? Então eu vou sempre usar esse termo, né? Pela minha Bíblia é Revelação. Às vezes pela sua Bíblia é Apocalipse, tá bom? Então nos diz o quê? Em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. E ele enviou o seu anjo e apresentou por intermédio dele em sinais ao seu escravo João. Então você vê, o Apocalipse, o que significa a palavra Apocalipse, né? É um sinal, né? De Jesus Cristo, né? Que Deus lhe deu para fatos que ocorrerão em breve, né? Que ocorrerão em breve, do qual nós vamos ler isto aí para nós entendermos melhor, né? A palavra Apocalipse vem do grego e significa revelação. No Apocalipse, o véu é afastado e podemos enxergar o futuro sob a perspectiva de Deus. Na cultura popular, Apocalipse está associado à destruição e ao fim do mundo. Mas esse não é o ponto central do livro bíblico. Apesar de apontar para momentos difíceis da história, sua maior revelação é a de Jesus Cristo, a origem e o tema central do livro. Nessa revelação, a história de dor e sofrimento dá lugar a uma vida feliz e eterna. Então vocês veem, tudo isso vai acontecer, precisa acontecer, né? Para que venhamos ter a vida eterna, né? E sermos felizes. Mas para isso, devemos manter a fé, acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo e respeitar os mandamentos de Deus. Não é verdade? Que afirmação Jesus faz quando aquele que estuda o Apocalipse? Que afirmação Jesus faz quando aquele que estuda o Apocalipse? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, vamos ver que afirmação a Bíblia nos faz, né? Para esse nosso estudo. Então, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, nos diz assim, ó. Feliz é quem lê em voz alta, e os que ouvem as palavras desta profecia e observam as coisas escritas nela, pois o tempo designado está próximo. Então, meus irmãos, você vê, né? Eu fico muito grato, eu fico muito feliz por esse propósito que Deus tem me dado. Uma pessoa que não acreditava, né, nesses tipos de coisas, né? Eu nem sequer pegava, nem sequer eu tinha uma Bíblia, nem sequer eu tinha. Eu era, como que eu vou dizer para vocês, o verdadeiro ser que vivia pro mundão, né? Que vivia nas garras do inimigo. E hoje estou aqui, ó, dentro do meu lar e lendo em voz alta para todos vocês. Estou aqui dividindo o meu conhecimento, o meu aprendizado com vocês. E isso é tão gratificante, não só para mim, mas também para Deus. Porque estou levando as boas novas a todos vocês. E espero que vocês também estejam gostando. Também estejam gostando. Porque falar de Deus, falar de nossa salvação, isso é muito bom, é muito gratificante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Não é verdade? Continuando a leitura. Quando conhecemos o conteúdo do Apocalipse,
e guardamos o que está escrito nele, podemos ter a certeza de que as promessas de Jesus se cumprirão em nossa vida. Amém. Amém. Por toda a Bíblia, ele nos promete um novo mundo livre de todo mal. A felicidade acompanhará aqueles que se dedicarem ao estudo de sua revelação específica para o período final da história. Então, meus irmãos, como eu venho já dizendo para vocês, as Escrituras foram escritas há mais de 2000 anos. E ela está aí, ó, firme, de pé, sobre todos nós. Então, o meu propósito é esse. É levar para todos vocês um pouquinho deste conhecimento, para que todos nós venhamos nos preparando, né? Para este final dessa história, né? Antes que se venha a nova vida, né? A nova terra prometida, venhamos nos preparando para tudo isso. Continuando a leitura. Por que podemos acreditar nas Escrituras Sagradas? Por que podemos acreditar? Muitos não acreditam, mas eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua bondade, na sua misericórdia, né, que Ele tem com todos nós, muitos que não acreditam, muito em breve passarão a acreditar. Agora, os que se fecharem e não quiserem de forma alguma acreditar nessas profecias, né, vai ser lamentável, porque essas pessoas não têm noção do que está vindo e o que vai ocorrer. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos explica, né, por que podemos acreditar nas Escrituras Sagradas. E nos diz assim, ó: porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus, conforme eram movidos por Espírito Santo. Então você vê, tudo que nós venhamos a estar lendo, a falando hoje, foi enviadas, né, por Deus através do Espírito Santo ao homem. Nada disto aqui foi escrito pelo homem, e sim por Deus. Então, nós devemos, né, e podemos acreditar sim. Podemos sim. Não é verdade? A Bíblia foi inspirada por Deus, através da atuação do Espírito Santo. Ela foi escrita em um período que abrangeu cerca de 1600 anos, por mais de 40 autores e em culturas distintas, né? Que seria os livros que aqui existem, né? Cada um tinha a sua cultura, cada um tinha o seu meio de vida, né? Mas Deus usou essas pessoas através do Espírito Santo para expor, para escrever a vontade de Deus. Então você vê que já se fazem mais de 1600 anos, né? E isso é o que nos alimenta e que nos mantém fortes e firmes na fé, né? E cada vez mais na dedicação ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus. As principais evidências de sua inspiração divina são unidade temática, profecias cumpridas, fidedignidade histórica. Eu tinha até marcado aqui, fidedignidade, né? Uma palavrinha até difícil para se soletrar, né? Fidedignidade histórica. O que isso quer dizer, meus irmãos? Para vocês entenderem melhor. Eu pesquisei sobre isso. Isso quer dizer o quê? Autenticidade,
verdadeira, caso, fatos reais, né? E arqueologia, atualidade de seus ensinos e vidas transformadas por sua mensagem de esperança. Então, tudo que está escrito, relatado na Bíblia, é verdadeiro. Tudo que já vem acontecendo ou que já aconteceu, já estava prescrito aqui na Bíblia, que viria a acontecer. E tem muitas coisas ainda que hão de acontecer, hão de vir. Por isso que nós devemos estar cada vez mais preparados para o que vier, não é verdade? Para compreender a Bíblia, em especial o Apocalipse, qual deve ser a nossa atitude para nós compreendermos a Bíblia, né? E principalmente nesse tópico que estamos aqui lendo, né? Que é o Apocalipse. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 27, vamos ver o que ela nos diz. Lucas, capítulo 24, versículo 27. E principiando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras as coisas referentes a si mesmo, né? Que seria o que, meus irmãos? A orientação bíblica e o exemplo de Jesus são muito específicos, né? Então, seriam as informações que vinham se passando. Para compreender a Bíblia, é necessário permitir que ela explique a si mesma. Assim, a chave para a compreensão dos símbolos do Apocalipse são o próprio Apocalipse e os escritos do Antigo e Novo Testamento. Então, a Bíblia, né, ela nos explica, desde a época de Moisés, né, de como seria e de como ocorreria tudo isso aqui na Terra. Não é verdade? Por isso que precisamos sempre estarmos estudando, lendo, nos orientando, porque quando fazemos isso, pelo menos eu tenho isso comigo, né? O que eu vou dizer para vocês agora. E eu tenho certeza que vocês também vão ter isso com vocês. Quando a gente estuda algo relacionado a tudo aqui que vivemos, quando vem acontecer um fato, nós não nos surpreendemos, nós não abalamos, nós não precipitamos. Por quê? Porque de alguma forma nós já estamos nos preparando para um futuro eventual, né? Nós só nos chocamos, nós só nos abalamos quando não estamos prontos para algo. Quando nós recebemos uma notícia que nós não esperávamos, aí nós tomamos um choque, né, emocional. E dependendo da gravidade e atitude desse choque que nós tomamos, isso vem até prejudicar o nosso psicológico, a nossa vida. Por isso que hoje estamos dando início a essa leitura que é relacionado ao Apocalipse. Então nós devemos já começarmos a nos orientarmos, a nos compreendermos e conhecermos, né, o que está acontecendo na atualidade, o que vai acontecer no futuro, para que quando isso vier a acontecer, quando isso começar a aparecer cada vez mais nítido, né, aos nossos olhos, nós estaremos aptos a passar por estas provações, por estes sinais, sem nos surpreendermos, sem afetar o nosso psicológico, porque vamos precisar muito disso. Então, a Bíblia, ela está aí como instrumento, né, para que
nós venhamos a ter força e a ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, de que tudo isso vai acontecer, mas o Senhor Jesus Cristo vai nos dar a ferramenta e a força que precisamos para não nos abalarmos, para não cairmos. Amém? Então, meus irmãos, eu vou terminando hoje por aqui, vou deixar marcadinho aqui, né? Espero que tenham gostado da leitura de hoje. Vocês podem estar revendo o vídeo e anotando os capítulos, né? Os livros que aqui eu mencionei, os capítulos, os versículos, para que você pode estar dando uma recapitulada no que lemos e absorvendo cada dia um pouquinho mais de conhecimento e nos preparando para o que está vindo, tá bom? Vou terminando por aqui hoje, tá? Desejo a todos vocês que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de todos vocês, que a bondade, a misericórdia e o amor de Cristo seja derramado sobre a vida de todos nós, porque cada vez mais precisamos muito, muito do amor, da paz, né? Do Espírito Santo em nossas vidas, para que não venhamos nos desanimar, para que não venhamos cair na fé e que isso sirva de alimento para nós, porque a forma que as coisas estão indo, eu garanto para vocês, meus irmãos, é só Deus em nossa vida mesmo, é só Deus, somente Ele é que tem a energia que nós precisamos. Se não fosse o nosso Deus Todo-Poderoso, se não fosse a misericórdia dele, talvez hoje nem aqui estaríamos mais, né? Nem aqui estaríamos mais. Às vezes eu me imagino, o que seria deste mundo hoje se não houvesse o nosso Deus, né? Se não houvesse o nosso Senhor Jesus Cristo? Será que esse mundo ainda existiria? Fica uma pergunta, né? Aberta. Porque, infelizmente, cada vez mais vemos maldade, vemos ódio, só coisas ruins, né? Por isso que devemos manter a fé e aguardar. Aguardar, porque tudo que está acontecendo tem que acontecer, mas não será para sempre. Logo isso vai acabar. E os que se prevalecerem na fé, os que acreditarem, esses vencerão. Então é isso que eu desejo para todos vocês, que prevaleçam na fé, que prevaleçam nas leituras, no conhecimento, para que todos nós venhamos a ser vitoriosos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Meus queridos, até o próximo vídeo, tá ok?